Olá, crianças, vamos para a nossa aula de matemática, livro, página 118. Retomando a divisão. No primeiro dia de uma ação de combate à dengue, 48 funcionários se dividiram em grupos de 6 pessoas. Para repartir quantidades em partes iguais, utilizamos a divisão. Vamos estudar um pouco mais sobre essa operação? No livro aí vocês vão ver, vão acompanhar juntamente com a tia, certo? Para determinar quantos grupos foram formados, devemos verificar quantas vezes o 6 cabe no 48, ou seja, efetuar 48 dividido por 6. Quando estamos em sala de aula, o que é que a tia Cláudia fala? Façam a tabuada de 6, porque aí você vai procurar o número 48 ou que chegue mais próximo do 48, não pode passar. Procura o número 48 ou que chegue mais próximo. No livro tem esse exemplo dessa tabuadinha aqui, que ela é ótima. Aí quando você encontrar o número, ó, você já sabe qual é o número que você vai efetuar a sua divisão. Essa imagem aí tá no livro de vocês também. De acordo com o quadro, o número que, multiplicado por 6, dá 48 como resultado é o 8, pois 6 vezes 8, 48. Ó. Assim, o 6 cabe 8 vezes no 48. Estão vendo? Olha, aí fez essa divisão aí, ó. Essa divisão aí tem os termos, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Tá explicando bem direitinho. Portanto, foram formados 8 grupos. Com o resto da divisão é igual, como o resto da divisão é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata. Quando o resto da divisão é 0, dizemos que essa é uma divisão exata. Ok? Vamos agora para a divisão não exata. No segundo, essa aqui é na página 119. Acompanhe, 119. No segundo dia, a ação passou a contar com 59 funcionários que novamente se dividiram em grupos de 6 pessoas. Para determinar quantos grupos de 6 pessoas foram formados, devemos também efetuar uma divisão, certo? Vamos dividir 59 dividido por 6. Se você for lá na tabuadinha que tem na página 118, 59 dividido por 6. Você vai procurar o número 59. Você vai encontrar? Não. Mas você vai encontrar o 54, que é o mais próximo. Então, qual é o número lá em cima? Você vai ver, ó, 9. 6 vezes 9, 54. Para 59, 5. Ó, aí sobrou 5, ó. Resto, 5. Essa aí já não é uma divisão exata, porque teve um resto. Sobrou alguma coisa. Portanto, foram formados 9 grupos com 6 pessoas cada. O primeiro grupo foi quantas pessoas? 8. O segundo grupo, 9 pessoas. Como o resto da divisão é diferente de 0, dizemos que essa divisão é não exata. Ainda nessa página 119, você vai ter a primeira questão. Em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia foi menor, maior ou igual? Ó. Em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia. No segundo dia, foi formado menor, maior ou igual? Maior, né, gente? Pois no segundo dia foi 9. No primeiro foi 8. E 9 é maior do que 8, né? Segunda. Com os funcionários que sobraram, formou-se outro grupo. Quantos funcionários tinha esse grupo?
Quantos ficaram sobrando lá? 5. Certo, crianças? Passem para a página 120. Na 120, vocês vão ver essa imagenzinha aí, ó. Tem um textozinho lá em cima, que a tia deixou só a imagem, você lê o texto. Não dê chance ao mosquito da dengue. A dengue é uma das doenças que pode ser transmitida pela picada de mosquito do gênero Aedes. Os sintomas comuns são febre alta, dor de cabeça, fraqueza, náusea, vômito e dor no corpo. Para combater a dengue, é necessário que a população se conscientize e evite o acúmulo de água parada, que facilita a reprodução do mosquito. Ó. É necessário que a população, que as pessoas tenham consciência, gente. Estão falando a mesma coisa todo dia. Olha a limpeza, olha a consciência. O que é que devemos fazer? Manter a caixa d'água sempre fechada. Olha as imagens aí, vocês vão ver bem direitinho. Remover folhas e galhos da calha. Caso armazene pneus em casa, guarde-os em lugares secos e cobertos. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não descarte lixos em terrenos baldios. Mantenha a boca das garrafas para baixo ao armazená-las. O ideal é naquelas caixas próprias, coloca as garrafas tudo virada para baixo, né? Encha os pratinhos ou vasos de plantas com areia até a borda, para não ficar no cantinho, para ficar acumulando água. Crianças, vocês vão agora responder as questões que é só de divisão, certo? Agora, antes de vocês responderem as questões, façam o que a tia Cláudia sempre pede em sala de aula. Façam a tabuada de multiplicação. A de 4, 5, 7 e 8. Porque você vai fazer essa tabuada no seu caderno, olhe lá para o livro na página 118. Façam semelhante a essa aqui, essa tabuadinha, que é muito bacana. Faça essas 3 multiplicação, porque aí quando você for fazer as suas multiplicações, você pode estar lá verificando. Não, tia Cláudia, mas eu tenho uma tabuada, eu vou só olhar. Não, vamos fazer, porque fazendo aprende. E também não esqueçam, estude a tabuada, certo? Responda as questões da página 121, 122. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Hoje nós só teremos essa aula de matemática. Aproveite para estudar a tabuada. Por quê? Porque ética em inglês, o tio Regis vai mandar em inglês, né? Tchau, gente, um abraço.